que o Bahia começou as negociações para renovar com o técnico Rogério Ceni, tá? O Bahia abriu conversas com o técnico Rogério Ceni por uma extensão contratual por mais 2 anos. O vínculo atual entre as partes tem duração apenas até o final deste ano. A renovação com o atual comandante da equipe é tratada como prioridade número 1 do clube para as próximas semanas. Rogério, ele vê com bons olhos um novo acordo e deu sinal verde para seu agente conduzir as negociações. O clube aguarda a ida do empresário do treinador a Salvador, para avançar com um novo contrato. O trabalho de Ceni é muito bem visto dentro do Grupo City, que comanda a sala do tricolor. As informações apuradas pela ESPN, o ídolo do São Paulo chegou por Bahia treinar a equipe ainda em setembro de 2023, no ano passado. O Bahia conseguiu a classificação para a Libertadores após 35 anos. E já no início deste ano, o Tricolor conquistou o Campeonato Baiano e luta agora para seguir vivo na Libertadores, Copa do Nordeste. O Brasileirão faz uma bela campanha e ocupa o 6º lugar com 15 pontos. Está aí, informação da ESPN, Jorginho. Renovação para Rogério Ceni por mais 2 anos. O que achou dessa notícia? Se renovaria com o Ceni? O trabalho de Ceni até aqui é um bom trabalho. Quero ouvir a bancada começar por Jorge. Rapaz, eu renovaria sim, né? Eu acho que Ceni, para além, né, da sua capacidade técnica como treinador, ele, né, combina bastante com o projeto do City, né? Ele abraçou a ideia, né? E como o City se comunica pouco, inclusive, né? Ele é um bom porta-voz, né? Ele consegue administrar algumas crises, né, com a imprensa brasileira, ele sabe lidar com isso. Obviamente, quando você tem uma sequência de derrotas, é difícil para qualquer treinador. Mas, de qualquer forma, né, eu acho que eu renovaria sim. Ceni vem fazendo um grande trabalho, né, e conhece o clube, conhece o projeto que está sendo implementado no clube, né, conhece o projeto que está sendo implementado na divisão de base, conhece o projeto, né, a pretensão do City a longo e médio prazo. Então, eu acho que Rogério, sem dúvida nenhuma, é uma ótima opção, né, para dar continuidade aí ao projeto do City. Não vejo treinador melhor, seria um risco. Por exemplo, vamos supor aqui, Vojvoda, né, que é um treinador queridinho aí no Brasil, né? O estilo de jogo de Vojvoda, né, não tem nada a ver com o que o Bahia implementou ao longo desses 3 anos, né? 2 anos, digamos assim, que são os 2 anos de Rogério Ceni. Então, né, para o que o City faz, né, que é você manter, né, uma continuidade, você manter uma lógica, né, no clube, né, de filosofia de jogo, não faz sentido você trazer outro treinador com características totalmente distintas, né? Então, eu acho que, por conta disso, né, o Grupo City tem interesse em renovar. Rogério entende também, né, que é uma oportunidade excelente de mercado, e é por isso que ele também aceita, né, tem interesse na renovação. E eu acho que vai ser positivo o Bahia, né? Assim, a gente tem as nossas críticas a Rogério, mas não tem um clube no Brasil que o treinador seja unanimidade, né? Felipe Luiz outro dia aí estava sendo, né, xingado. O próprio Abel, né, no Palmeiras, por vezes é criticado pela torcida. Então, o treinador também falha, mas a gente precisa avaliar, né, o conjunto, né? Avaliar o todo do trabalho do treinador. Eu acho que Rogério, né, merece a nossa aprovação. Tá aí. Eu estava falando sozinho, foi, velho? Não, todo mundo tava aqui. Tava Tá aí, aí? Foi. Jorginho. Eu apareci Tava. sozinho aí na tela, tomei um susto. Não, tá certo. Cara, eu acho que Rogério Ceni, ele tem que estar no Bahia por conta que ele é um cara vencedor. E o Bahia precisava de um treinador que gostasse de vencer, que já tivesse vivenciado uma Libertadores, que já tivesse vivenciado ser campeão brasileiro, que já tivesse vivenciado, tivesse essa trajetória vencedora. Então, assim, eu acho que o trabalho até aqui é de fato
ok, tá? É um bom trabalho. Caminhou, trouxe o Bahia de volta para a Libertadores. Vacilou nos clássicos ano passado por não priorizar o clássico, mas mudou a mentalidade para esse ano. Viu que era importante ganhar um clássico, então já mudou isso também. Então acho que o Rogério Ceni ele mostra um bom treinador para o Bahia, essa era inicial do City. Então eu avalio com bons olhos, com positividade, essa renovação do Bahia, tá? Vou trazer agora aqui para PC dar um pouco dessa posição sobre essa renovação de Rogério Ceni. Eu acho que para a gente falar da renovação de Rogério, a gente precisa trazer alguns aspectos, né? Eu acho que é isso que o City faz. Quando ele chegou, eu acredito que não era unanimidade pela torcida do Bahia, não era o treinador que a gente queria, né? Mas, ao decorrer desse tempo, ele está alcançando os objetivos dele, né? O primeiro ano era tirar o time da segunda divisão, né? Tirar a zona de rebaixamento, ele conseguiu. Segundo ano, ficar entre os 10 e alcançar uma competição internacional, ele conseguiu. E mesmo o City falando que a projeção para uma Libertadores era de uns 5 anos, ele conseguiu isso antes. Ele acreditou que poderia chegar, ele queria chegar e chegou. Né? Vacilou em não ganhar a Baiana no passado por talvez não respeitar o clássico como deveria ser respeitado, vacilou. Mas é como o Jorginho falou, qual treinador hoje é unânime no seu clube? Eu acho que não 100%, mas o maior deles é Abel, né? Que Abel, 90% da torcida do Palmeiras gosta, mas Felipe Luiz é um primeiro trabalho. Ele já foi questionado, né? Com o time perdendo na Libertadores, quase não classificando, né? Tá ameaçado de não classificar. E assim, cara, você vai tirar Rogério para trazer quem? Tá? A gente fala tanto na continuidade de trabalho, vai tirar Rogério para trazer quem? Hoje no Brasil tem alguém que seja tão superior a Rogério? Eu não vejo assim. A gente tem um exemplo de Cuca no Atlético Mineiro, voltou e não está dando sequência no time, que tem um elenco muito bom. Roger Machado, aquele ciclo vicioso dele, começa bem, depois começa a cair. Vojvoda, identidade no Flamengo. A gente vai tirar um Abel Ferreira do Palmeiras? Não vai. Um Felipe Luiz do Flamengo? Não vai. Então, assim, o cara tem 36 jogos no ano, só perdeu 6. Então, assim, resultado ele tem, tá? Talvez a expectativa no Bahia City, né, seja maior do que o que ele pode entregar, tá? E Rogério, foi como o Carlito falou aí também, é um cara enorme no futebol, pô. Rogério é tricampeão mundial jogando, é vencedor de Copa do Mundo, sendo protagonista em vários títulos que ele teve, tá? Rogério foi campeão como técnico também, já tem um título brasileiro, já tem uma Supercopa do Brasil pelo Flamengo, né? Mudou a história do Fortaleza, começou o projeto do Fortaleza com ele, e o jogador vai chegar no vestiário e vai olhar para o Rogério e vai ver um cara vencedor, véio. Vai ver um cara grande e enorme no futebol. Me arrisco a dizer que, em termos de grandeza, no futebol brasileiro, não tem um treinador como ele. Não tem. Ele é maior ídolo de um dos maiores times do Brasil, se não o maior time do Brasil, que é o São Paulo. Então, assim, a renovação, para mim, é correta. Treinador nenhum vai ser 100%, mas se é o que a gente precisa, é resultado, ele está tendo e tem que acreditar no trabalho, né? Ele tem os acertos dele, tem as convicções dele, e eu acho que hoje, se você perguntar para a torcida do Bahia, acho que a maioria vai dizer que sim, renova. Alguns não vão gostar, mas eu também renovaria com ele. É isso. Hoje, Rogério Ceni, cara, a gente percebe na saída da delegação, viajando para o estado, viajando para outros estados, outros países, que o Rogério Ceni é aclamado pela torcida do Bahia e até por outros torcedores sem ser a torcida do Bahia, né? Dito isso, quero ver o comentário de Lucas Gitel sobre essa. Bom, muito se falaram dessa renovação, eu acabei vendo hoje também, né? E assim como o tio Jorginho PC falou, também super concordo com essa renovação, né? Acho que o Rogério Ceni ele passou aí, né, praticamente pelos pilares, né? Conseguiu tirar o Bahia ali de uma possível segunda divisão, ali, né? Conseguiu classificar o Bahia para
para Libertadores, coisa que a gente não conseguia há 36 anos, né? E aí, como o PC falou, qual treinador hoje, né? E o Jorginho falou também, qual treinador hoje é unanimidade no futebol brasileiro, né? Muito está se falando de Felipe Luiz, só que a gente precisa salientar uma coisa, como treinador, olhe bem, como treinador, ele ainda é uma promessa. Né? E outra coisa, é muito fácil você já pegar um elenco montado como o Flamengo, né? Com grandes jogadores de alto nível, jogadores de seleção brasileira, e você comandar. Né, um time que já veio ali montado de outros treinadores, já tem um elenco montado, já é um elenco vencedor de Libertadores, Campeonato Brasileiro e etc. E um outro ponto também, galera, que por incrível que pareça, antes do Brasil, da seleção fechar agora com o Ancelotti, Rogério Ceni no mercado ali do lado sul lá, foi um treinador cooptado para ir para a seleção brasileira, e isso através do trabalho diante do Bahia. Né? Ele já vinha de outro trabalho lá, né, do Flamengo, do próprio Fortaleza, mas nem quando ele estava no Flamengo ele foi cooptado para a seleção brasileira. Então, muito isso se deve também ao trabalho que ele vem fazendo no Bahia, né? O estilo de jogo que ele implementa no Bahia. Né? Se a gente parar aqui para elencar, ele não conseguiu fazer esse estilo de jogo, ele era muito criticado, mesmo ganhando o Campeonato Brasileiro, ele foi muito criticado lá no Flamengo. No Cruzeiro, nem vou falar que foi uma coisa rápida, né? Teve problema lá de bastidores, né? Mas no Bahia, de fato, né, que ele conseguiu implementar a forma dele de jogar, que ele conseguiu ser mais estudioso do futebol, não que ele não era, né, porque o grupo dá essa possibilidade a ele, né, não sei se poucos sabem aqui, mas enquanto o Bahia está lá na frente, os jogadores estão de férias, tipo o Rogério Ceni, ele, segundo ano consecutivo que ele vai visitar ali, né, as parcerias que o City tem, né, seja ali o Grupo Girona, outros times, para poder justamente identificar a forma como os outros times jogam, para poder trazer isso para o Bahia, né? Trazer novas formas de jogar, novas formas de treinamento. Se você perguntar a alguns jogadores que já trabalhou com ele, eu vi outro dia uma entrevista aí, acho que se não me engano, de Wellington Paulista, foi perguntar qual o treinador mais inteligente que ele já treinou. Ele disse que foi o Rogério Ceni, pela forma como ele implementa os treinos, a forma com que ele faz trabalhos cognitivos no treino, né? O quanto ele é um gestor, eu sempre falo isso aqui, o Rogério Ceni, ele tem essa coisa bacana, ele não é só um treinador, ele é um gestor, né? Ele consegue trazer o máximo no jogador. Pode estar, algumas pessoas não criticam o Cauli, mas se a gente for fazer um breve comparativo do Cauli, do que estava no ano passado para esse agora, a gente já consegue ver uma melhora, né? Não à toa, 2 jogos atrás, Cauli, se eu não me engano, acho que fez 2 gols e deu uma assistência, coisa que a gente não estava conseguindo ver ano passado. Então, ele é um cara que ele não é só um treinador, ele é um gestor de carreira, né? Então, assim, eu renovaria de fato com o Rogério Ceni, acho que ele passou agora por esses pilares no Bahia, né? Conseguiu trazer o Bahia, não conseguiu fazer com que o Bahia não fosse rebaixado, conseguiu classificar o Bahia. O Bahia tem chance na Libertadores reais ainda, porque o Bahia tem total capacidade de chegar lá, ganhar o Inter, se classificar, e aí o Bahia ir para um outro patamar, né? Ele entrar para a história do clube em outro patamar com o Bahia classificado, né? De fato, ano passado ele não deu algumas prioridades no Bavi, mas justamente também foi pensando ali em outros campeonatos. Então, assim, eu acho que o Bahia acertadamente, né? Acho que vamos dizer, né, que renovando com ele uma contratação mesmo, né, nova, por assim dizer, entre aspas, de peso. É um treinador que, assim, acho que o grupo confia nele, os jogadores confiam nele, né? A gente nunca imaginou que um Juba, por exemplo, que veio para jogar de ponta, fosse jogar na lateral, e por mais que não seja bem em alguns jogos defensivamente, mas é um cara que elevou o nível ali na saída de bola, é um cara que, é essencial hoje no plantel do Bahia, né? A gente nunca imaginou que, sinceramente, Everton Ribeiro, com a idade que tem, fazendo uma função totalmente diferente, jogar o que está jogando, jogou uma barbaridade no Bavi. Então, de fato, ele é um treinador que ele se reinventa, tem aí suas particularidades com alguns jogadores, né? Essa teimosia que muitas vezes a gente, como torcedor, não quer ver a mudança imediata, mas é o treinador que está no dia a dia, né? É o treinador que pega um Thiago no jogo, como foi ontem, que veio da base jogando ali pelos flancos, que coloca para jogar como um falso 9 e jogou muito bem. É um jogador que dá uma oportunidade ao Juan Paulo na Copa no Nordeste, na Copa do Nordeste, ele entra, que faz o gol, dá uma moral. Um Thiago que ali contra o Ceará entra, sofre um pênalti. Então ele é um cara que ele está atento, né? Um cara que, de fato,
ele vai ao mercado, né, ele tem participação direta, né, nas contratações, né, não à toa, pô, trouxe ele, que é um cara que chegou aí, veio fazendo gols, uma característica que é diferente, um volante que pisa na área, né, trouxe Nestor, né, que eu também é um querido dele, que eu não concordo, não veio, tá destoando, mas durante uma parte lá no São Paulo foi um jogador muito imprescindível ali no esquema tático no treinador do São Paulo. Então Sim. é isso, de fato, acho que acertadamente essa renovação do Bahia com ele. É isso, rapaziada. Você que está chegando agora, a gente está falando sobre a renovação do Bahia e Rogério Ceni. Informação importante que chega. Provavelmente o Rogério Ceni vai renovar por mais 2 anos. O empresário de Rogério Ceni ele é aguardado aqui em Salvador para tratar sobre essa negociação. Você que está aqui, nos acompanha, queria saber também sua opinião. O que você acha dessa renovação de Rogério Ceni? Muito boa? Muito ruim? Você aprova essa renovação de Rogério Ceni? Esse é o Papo de Fonte. Vamos lá. A galera tá chegando aqui, ó. Famoso